Olá, tudo bem? Estamos de volta para mais uma mensagem a respeito desse importante assunto que é autocontrole. Temperança, como disse Paulo. E o nosso tema é conquistando a si mesmo. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre a minha história, sobre a minha trajetória. Meu nome é Clésio de Carvalho Borges, eu tenho 50 anos e aos 23 anos eu abracei o Evangelho e estou até hoje, pela graça de Deus, fazendo a sua obra. Mas houve um momento muito importante da minha vida, que desde o início, quando eu comecei meus primeiros passos na fé, o Senhor me vocacionou para pregar o Evangelho. Então, com 4 meses de fé, eu comecei a pregar a palavra de Deus, mesmo sem ter feito um curso teológico, entender muito de homilética, de hermenêutica, mas Deus começou a me usar. E me abriu muitas portas em muitos lugares, muitos estados, muitas pessoas ouviram o Evangelho através de mim. Mas quando chegou um determinado momento da minha vida, no ano de 2015, eu já era casado, enfim, já tinha me formado em teologia, já tinha sido ordenado ao pastorado, era pastor, cuidava de uma grande igreja, mas eu passei por um momento de desgaste muito grande. Eu tinha muitas atividades na igreja, fazia rádio, fazia TV, departamentos, uma igreja muito grande, e eu adoeci nas minhas emoções. Houve um momento em que eu fui diagnosticado com ataques de pânico e ansiedade generalizada. De modo que aquilo que eu mais gostava de fazer, que era ministrar a palavra, eu comecei a ter dificuldade, porque quando eu subia ao altar para pregar, me dava crise de pânico, imagine, né? E muitas das vezes eu passei mal em cima dos altares, dos púlpitos, né, como a gente fala, e eu pensei que seria o meu fim. E houve um período em que as minhas emoções se bagunçaram. Eu não entendia porque aquilo estava acontecendo comigo, já que eu sempre tive uma vida, na minha ótica, exemplar. Mas talvez hoje eu não estaria aqui falando para você desta maneira se não tivesse passado pelo que eu passei. Então todos os nossos infortúnios, todas as nossas lutas e provações são para nós, no futuro, ajudar alguém. Deus permite nós passarmos por tempestade para que no futuro a gente possa ajudar alguém que também está passando por alguma tempestade. E eu comecei a silenciar as minhas emoções e ver o que estava causando aquilo. Por que eu estava naquela situação? Por que eu estava agora sendo dependente de medicamentos para poder dormir, enfim? E eu fiz uma imersão, eu entrei dentro de mim e percebi que algumas coisas me roubavam a paz. E eu iniciei uma mudança na minha vida, na minha atividade profissional. Na época eu era um obreiro em tempo integral. Eu percebi que eu queria algo a mais para mim. Aquilo ali não estava preenchendo a minha vida, que tudo aquilo que Deus tinha falado comigo estava meio estagnado através daquele momento que eu estava vivenciando. E eu comecei a pesar na balança tudo aquilo que não me trazia prazer, não me trazia satisfação, que às vezes me conduziam para um caminho errado, para uma situação desagradável. E eu comecei a limpar, fiz uma grande faxina, uma grande asepsia na minha alma. E muitas das vezes, quando eu ia ministrar e vinha aquela ansiedade, aquele medo, aquele pavor, eu deixava ela passar por mim e dizia assim: eu tenho controle sobre as minhas emoções, sobre os meus sentimentos e, acima de tudo, Deus está comigo e eu posso fazer todas as coisas que Deus me pede com a força que Cristo me dá. E pela graça de Deus, hoje eu estou aqui dizendo para você que é possível. Às vezes é preciso uma intervenção médica, uma intervenção de um profissional da área da psicologia, é preciso sim, mas acima de tudo, você tem que se autoconhecer. Você tem que traçar metas e objetivos na sua vida que esteja alinhado com a vontade de Deus para a sua vida.
Às vezes nem tudo aquilo que está dentro, às vezes, de uma igreja, de um ministério, é aquilo que Deus quer para você. Não é verdade? Ezequiel estava se preparando para ser sacerdote, mas Deus também queria que ele fosse profeta. E Deus usou ele muito mais lá no cativeiro de Babilônia, né, que Israel foi levado para o cativeiro, como profeta do que como um sacerdote. Às vezes nós precisamos entender o que Deus quer de nós, qual é o nosso propósito de vida, qual é o nosso ideal de vida. Quantos homens, quantas mulheres, quantos pastores estão agora vivendo uma vida de aparência? Estão doentes, estão estressados, estão mergulhados até mesmo no pecado, porque não conseguem vislumbrar algo diferente para a sua vida. Se acomodaram àquele salário, aquele ganho mensal, aquela vida medíocre, aquela vida sem esforço, igrejas mortas, pastoreadas por homens doentes, homens que estão cheios de mágoas, cheios de ressentimento, cheios de medo, de pavor, homens que estão às vezes até mergulhados no pecado. Então, nunca é tarde para você recomeçar. Nunca é tarde para você mudar a sua história, a sua vida. Comece a olhar para dentro de você. Faça como eu fiz. O que é que estava em desarmonia na minha vida? O que é que faltava em mim? Às vezes o orgulho ministerial, às vezes a arrogância, a prepotência, está tudo dentro de nós e nos leva a ter descontrole sobre as nossas emoções, sobre o tratamento que nós damos às pessoas. Então, olhe para dentro de você. Veja o que está errado. Hoje eu durmo bem, vivo bem, não preciso de medicamentos para dormir. Na verdade, eu desfruto hoje da plenitude de Deus na minha vida. Que Deus te abençoe. Até a próxima.